Vamos lá, meu povo. Vamos fazer agora a nossa quarta questão. Faça um aplicativo Android que receba o que, pessoal? O salário inicial. Né? Então, ele vai receber o salário inicial, a porcentagem de aumento e calcular um novo salário. Construa a Activity conforme o modelo abaixo. Então, aqui, a primeira coisa que eu já falei para vocês, né, em todos os nossos exercícios é o que, pessoal? É entender o problema. Então, o nosso problema, a gente tem que definir quem são as nossas entradas. Né? Então, a nossa entrada aqui vai ser quem? O salário inicial e a porcentagem de aumento. Então, eu tenho duas entradas ali. Com base nisso, eu vou fazer o meu processamento. Ou seja, eu vou calcular qual vai ser o meu novo salário. E qual é esse cálculo? Né? A gente pode observar a nossa dica aqui, pessoal. A nossa dica, ele tem que o salário novo, ele é o quê? Ele é o salário antigo mais quem? O valor do salário antigo vezes a porcentagem de aumento dele, dividido por quanto? Dividido por 100, né? E o que a gente já trabalhou? A gente tem trabalhado no Android, pessoal, que as nossas etapas de desenvolvimento, de trabalho, é feita de que forma, pessoal? Em duas etapas. A primeira etapa é o quê? Desenhar a Activity. Eu vou desenhar a minha tela, ok? Então, na tela, eu vou primeiro olhar para o meu problema e verificar aqui, pessoal, quais são, né, os componentes que compõem a minha Activity. E aí, depois, aí sim eu vou construir o que, pessoal? A programação da minha tela, ok? Então, observando o nosso desenho, a estrutura da nossa quarta questão aqui, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter o salário atual. Salário atual de que tipo de componente? É um text view, né? E embaixo eu vou ter um componente onde eu vou inserir os meus dados, onde eu vou ter meu campo de entrada. Nesse caso vai ser um edit text, tudo bem? Então eu tenho agora, em seguida também, o valor da minha porcentagem, seguido de um edit text. Por fim, eu vou ter agora o quê? Eu vou ter um novo salário, que é um text edit. Né? Ele é um text view e embaixo o edit text que vai estar recebendo. Esse edit text vai ter a funcionalidade de ser o quê? Um edit text de saída, ok? E o nosso último componente lá embaixo vai ser um button, né? E nesse button eu vou colocar lá o texto dentro dele, calcular novo salário. Então, como nós já conversamos ainda há pouco, eu vou primeiro construir a tela e depois eu vou desenvolver o que? A programação. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte aqui, ó, pessoal. Vamos pegar aqui, ó, e vamos construir um novo projeto. Como é que eu crio, professor, um novo projeto? Eu venho aqui, ó, no menu File. Venho em menu File, menu New e New Project. Tudo bem? Vou clicar aqui. Das opções que a gente vai estar trabalhando, vamos estar utilizando uma Empty, né, Activity, ou seja, uma tela vazia. Tá? Então eu vou colocar aqui Empty Activity e clicar em Next. Ok? Cliquei em Next, vou colocar, né, o nome do meu projeto. Como nós estamos fazendo uma lista de exercícios, eu vou colocar aqui que essa vai ser a minha questão 4. Questão 04. Interessante que a gente não utilize o que, pessoal? Que a gente não utilize til, cedilha, né? Não utilize o que? Caracteres especiais. Me atentar aqui para a language, né? A linguagem que eu vou estar utilizando, nesse caso nós vamos estar programando em Java, ok? E a SDK mínima, que nesse caso aqui é o que? É a API 21, o Android 5.0, perfeito? Então, definidas as minhas configurações, eu vou clicar aqui em Finish. E ele vai construir o nosso novo projeto. Ele está carregando aqui o nosso novo projeto. Posso fechar a minha tela anterior, vou fechar e deixar ele carregando aqui. Tudo bem? Pronto, senhores. Criado o nosso projeto, a gente vai começar a trabalhar com ele. Como vocês podem observar aqui, a primeira tela que apareceu para a gente foi o quê? Foi, né, do nosso mainActivity.java, que é a parte de programação. A gente não vai começar trabalhando com ela. Como eu falei para vocês, primeiro a gente trabalha na parte, né, de desenhar, né? A gente vai primeiro desenhar, vai construir o que é a nossa Activity, ok? Uma vez que a gente constrói ela, aí sim eu posso programar ela, tudo bem? Então eu vou aqui no meu menu, Activity, Main, XML, ok? E vou organizar minha tela da seguinte forma, eu posso trabalhar de duas formas, ou clicando em código, né? Utilizando as teclas de atalho Alt, Shift e o quê? Direita,
ok? E aqui ao lado eu posso estar utilizando esse nosso amiguinho aqui, o Layout Validation. E aí eu organizo a minha tela de tal modo que, conforme eu for fazendo as alterações, ele já vai aplicando aqui ao lado para mim. Tudo bem? Do contrário, você pode também trabalhar da seguinte forma. A gente pode agora ocultar o Layout Validation e trabalhar em Split. Ou seja, eu vou clicar aqui no Split para dividir a minha tela. Tá? E aí eu posso também ver as modificações aqui. Um detalhe interessante dessa possibilidade de visualização é nós colocarmos aqui, editarmos o que deve ser exibido na nossa tela aqui. Tá? As configurações. Nesse caso, eu prefiro trabalhar com o Layout Validation. Tudo bem? E vou clicar apenas em Code. Para melhorar a nossa exibição, a gente está aqui no Activity Main. Vou ocultar a pasta Project ou pressionando a tecla Alt 1. Então, vou pressionar Alt 1, ele vai ocultar para mim. E aí minha tela fica como uma tela principal, na minha área de trabalho. E agora a gente já consegue começar a trabalhar na programação. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, no meu aplicativo é o quê? É fazer a alteração do layout. Então aqui a gente pode observar que ele está no Constraint Layout. Eu vou fazer o seguinte, eu vou remover esse Constraint Layout e vou trabalhar com um layout o quê? Linear. Então vou colocar o quê? Linear Layout. Perceba que ao alterar o meu layout, tudo bem? Ele já vai alterar a nossa tag no início e a nossa tag no final. Perceba que ao fazer essa alteração, no final aqui, ao lado, no nosso Layout Validation, ele já alterou as nossas opções. Ok? E aí, vamos lá. Quais são as propriedades que eu preciso colocar aqui para adequar o meu Layout Validation? Um dos principais componentes, uma das principais propriedades que eu preciso colocar aqui é o que? A minha orientação. Então, vou colocar aqui, Orientation. Tudo bem? Nesse caso, se eu quiser organizar os meus componentes na vertical, um em cima do outro, eu vou utilizar o vertical. Do contrário, se eu quisesse um ao lado do outro, colocaria o quê? Horizontal. Nesse caso, vou estar selecionando a opção vertical. Ok? Então, selecionei a opção vertical. E agora eu vou começar a trabalhar nos meus elementos. O primeiro elemento, como a gente viu, vai ser o quê? O Text View. Então a gente volta lá no nosso exercício, aqui, e vamos definir dessa seguinte forma. Salário atual, porcentagem, novo salário. Tudo bem? Então vamos lá. Nessas opções aqui, do Layout, Constraint, Button, The Button, Off, eu posso remover todos esses do app, ok? E trabalhar só com o essencial aqui, que é o meu Text View. Nesse caso, vai ser ambos no Layout Width, vai definir a largura desse meu Text View, e no Layout Height vai definir o que? A minha altura. Tudo bem? E aqui o texto. Se a gente olhar no nosso exercício, ok, o texto vai ser o quê? Salário atual. Então, eu vou colocar da mesma forma aqui, salário atual. Tudo bem? Perceba que ele já apareceu ali do lado para a gente. Só que ele está num tamanho não tanto adequado, ele está bem pequeno. Então, para ajustarmos o tamanho, nós podemos utilizar a propriedade o quê? Text Size. Ok? E nesse caso, a gente vai estar utilizando o tamanho 30SP. Ok? E aí perceba que ele já alterou o nosso tamanho da string. Em seguida, eu vou ter o que, pessoal? Agora, eu vou ter o meu edit text, abaixo de salário atual. Então, dessa forma, eu vou colocar aqui, vou abrir a minha tag edit text, ok? E vou inserir os meus componentes. Os componentes básicos, as propriedades básicas do edit text vai ser o quê? Layout width e layout height. No meu caso, a largura, o width, eu quero o quê? Colocar ele totalmente na largura do meu aplicativo. Então, para isso, eu vou estar utilizando a propriedade o quê? Match Parent. E a altura desse meu text view, ok, do meu edit text, eu vou estar colocando o quê? Wrap Content. Ele vai se ajustar de acordo com o conteúdo. Perfeito? Pronto. Já apareceu ali ao lado, ok, o meu componente de entrada.
algo muito importante, a gente vai estar trabalhando com números, com dados, é colocar qual tipo de entrada vai ser inserida aqui. Nesse caso, eu vou colocar a propriedade input, o quê? Input type, né? O tipo de entrada. Esse tipo de entrada é um salário, ou seja, um número float, um número real, ou double. Então, para isso, eu vou estar utilizando o tipo number decimal. Ok? Pronto. Feito isso, eu posso aqui fechar esse meu componente e, ao fechar ele, eu vou inserir, ele automaticamente completa para mim com edit text e vou inserir também uma outra tag aqui, que é o request focus. Ok? Para ele dar um ênfase no momento que eu estiver trabalhando nesse campo, né, nesse componente. Perfeito? Então pronto, fizemos isso, senhores. O que eu preciso fazer mais? Seguir a construção. Eu já tenho o quê? O meu text view, salário atual, eu já tenho o meu edit text. Então nós voltamos ao nosso problema e vamos trabalhar ele aqui. Ó. Agora eu tenho que construir o quê? Porcentagem, né? O edit text de porcentagem. Para trabalhar com esses edit texts lá no meu código, quando eu for começar a programar, o que eu vou precisar fazer, pessoal? Vou precisar definir um identificador para ele, né? Um ID. Então, eu já vou fazer isso aqui, ó. Já vou definir a propriedade ID, tá? Para o meu elemento, onde eu vou colocar um nome para ele, @mais_id, e definir um nome. Nesse caso, eu vou colocar qual é o nome do meu componente. Então, eu vou colocar edit text e o que ele representa. Nesse caso, é o salário atual. Tudo bem? Perfeito. Fiz isso e agora vou seguir. O próximo componente vai ser o text view com a mensagem o quê? Porcentagem. Então, vou entrar aqui, ó, e vou colocar agora aqui, ó, text view, né, e vou definir os mesmos elementos. Agora, no meu text view como wrap content, ele vai se ajustar ao conteúdo, ok? E no meu text view, vou inserir o que agora, pessoal? O text, o conteúdo dessa minha text view. Propriedade text, né? Text aqui e vou colocar agora porcentagem, 2 pontos. Então, porcentagem, 2 pontos. Algo interessante, e ele vai geralmente gerar um alerta aqui para a gente, é criarmos essa porcentagem como string. Como é que eu faço isso rapidamente, professor? Pressionando a tecla Alt e o Enter. Então, ao pressionar a tecla Alt e Enter, vai aparecer a opção Extract String Resource. Ok? Então, você vai criar um resource com o nome. Nesse caso, você pode definir esse resource como porcentagem. E você clica em OK e ele vai criar automaticamente, né, a string no arquivo string.xml. Tá? Da mesma forma, em salário atual, você pode dar um Alt Enter aqui, ó, extrair a string e ele vai criar. Nesse caso, eu vou fazer uma breve alteração colocando salário underline atual para a minha string. E aí eu dou OK aqui. Tá? Vamos lá. Após definir o texto, vou fazer o que, pessoal? Vou definir também o tamanho do meu texto. Nesse caso, vai ser text size. Vou usar a mesma medida, 30 SP, do meu problema aqui. Ó. Pronto. Feito isso, basta pressionar barra ao contrário para ele fechar o meu componente text view. Em seguida, vou criar agora mais um edit text. E agora eu vou seguir o padrão do meu edit text superior. Nesse caso, vou colocar ele também com a mesma largura, né, o layout width vai ser a largura da minha tela, tá? E o height, a altura, vai ser o quê? Wrap content, vai se ajustar ao conteúdo. Previamente a isso, eu vou já definir para ele também um ID. E aí esse ID vai ser o quê? Vai ser edit text. O quê? Porcentagem. Ok? E definir também o que, pessoal? O input type. Nesse caso, o meu input type vai ser também o que? Number decimal.
E aí eu posso fechar meu componente. Ele já fecha automaticamente para mim o edit text e adicionar minha tag request focus. Ok? Fecho aqui, ó. Salvei aqui, ó. Pronto, fiz o segundo campo do meu aplicativo. Agora eu vou fazer o que, pessoal? Aqui, ó. Vou, criar os meus campos de saída, que vai apresentar o meu resultado. Que nesse caso é o quê? Vai ser o novo salário. Então, vou criar aqui, ó, text view. Da mesma forma, para o text view, wrap content. Nesse caso, o text view do meu texto vai ser o quê? Vai ser salário novo. Pronto. E vou definir também um tamanho para ele. Text size 30 sp. Ok? Pronto. Preciso fazer mais alguma coisa? Não, apenas fechar a minha tag com a barrinha. Fechei aqui, pessoal. Vamos lá. Próximo, criar o meu edit text de saída. Ok? Então, vou chegar aqui. Vou abrir meu edit text. Colocando aqui os meus componentes. Mais uma vez, nesse caso aqui, vou colocar ele como match parent para width. Width, largura. Tá? E o height, a minha altura, wrap content. Vou definir que o input type dele vai ser o quê? Number, decimal. E colocar também um ID para ele, definir um ID, onde esse ID vai ser o quê? Vai ser o edit text, o quê? Novo salário. Pronto. O que mais, senhores, agora aqui, basta eu fechar o meu componente e adicionar aqui também, nesse caso, não vou precisar adicionar ali, vou pegar aqui, cadê? Edit text. Pronto. E adicionar um request focus. Fechei aqui, ó. Pronto. Qual é o nosso último componente? Perceba que aqui eu fui criando aos poucos. Criei todos os componentes da minha tela e vou adicionar por último quem? O button. Então, o meu button, ok? Vai ser wrap content. Ele vai se ajustar ao conteúdo do botão. Que eu vou ter lá, o texto que vai estar no meu button. E aí eu vou colocar o texto definido. Calcular novo salário. Então, de acordo, calcular novo salário. Tudo bem? Pronto. O que eu preciso mais, senhores? Definir o alinhamento do meu button. Para isso, eu vou definir ele como layout, gravity, e vou definir ele como center horizontal. Centralizado horizontalmente. Pronto, já está no meio para a gente aqui. Ó. Qual outra informação importante? Definir qual vai ser o método que vai ser chamado quando o botão for pressionado. Para isso eu vou definir a minha propriedade onClick. Ok? E vou definir. Nesse caso ele vai calcular novo salário. Então eu posso definir o método calcula novo salário. Sem acento, sem til, sem nada. Ele vai ficar vermelho porque o método ainda não foi criado. Nós vamos criar o método. Então, como ainda nós não criamos, ele vai ficar dessa forma, mas basta nós fecharmos o componente aqui. Tudo bem? Então, está criado o nosso button. Perceba, pessoal, o que ele está diferente aqui em relação ao nosso aplicativo. Que ele tem um espaçamento. Então, para isso, nós vamos estar adicionando no nosso aplicativo o que é um padding. Aqui, ó. Entre uma margem entre a tela do meu aplicativo e o conteúdo da minha tela. E aonde eu vou adicionar esse padding? No meu linear layout. Então, embaixo de orientation, eu posso colocar aqui, ó. E agora definir aqui, ó. Padding
tá? E aí eu defino o valor. Nesse caso, eu vou colocar 30 SP também. Então, quando eu adiciono um pad, ele vai adicionar esse espaçamento no canto dos meus componentes da minha view aqui. Perfeito? Então, como o professor havia falado, o primeiro passo, senhores, é você desenhar a activity, desenhar a tela. Então, nesse momento, nós acabamos de concluir, né, a construção da nossa tela. Mas a nossa tela não tem funcionalidade alguma. Tudo bem? E agora a gente vai programar. Professor, e onde que eu programo? Programo na main activity. .java. Então, eu vou vir aqui, ó, app Java, né, o nome aqui do seu pacote, do seu package, e o nome da sua classe, né, activity main. Ao clicar nela, vou começar a fazer o que, pessoal? Aqui, ó. A primeira coisa, vou precisar criar os objetos que vão receber, né, as minhas views ali, que vão receber as views que foram desenhadas no meu XML, ok? Então, para isso, quais são os elementos que eu vou estar trabalhando? Vai ser o quê? Os componentes de entrada e de saída, ok? Então, o primeiro vai ser, todos serão edit text, ok? E aí eu defino qual é o nome dele. Nesse caso vai ser um edit text, o quê? Salário atual. Pronto. O segundo vai ser o quê? Edit text. Edit text, o quê? Porcentagem. Por fim, eu vou ter mais o que, senhores? O meu edit text, né? O quê? Edit text, novo salário. Ok? Mas, professor, eu criei apenas esses objetos. Eu precisei declarar. Agora eu preciso fazer a ligação entre o desenho que eu criei no meu Activity Main e o objeto que eu acabei de declarar. E aonde eu faço isso, pessoal? No método de criação. No método de criação da minha Activity, que é o onCreate. Tudo bem? Então eu venho aqui no onCreate, ó. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, e vou definir que o meu edit text novo salário, ou edit text salário atual, vai receber o que, senhores? Né? Ele recebe, né, this edit text salário atual, vai receber quem? Vai receber um edit text, ok? Mas de onde? Eu vou encontrar esse edit text na minha view pelo ID. Por isso que nós definimos a propriedade de ID. Qual é o método? Find view by ID. Então, através do find view by ID, eu clico aqui no resource, cr.id, né? Edit text, o quê? Salário atual. E eu vou fazer isso, eu vou fazer essa ligação entre o desenho da minha activity, do meu XML, e o objeto que eu criei aqui, nesse caso o edit text, para cada um dos meus elementos. Então eu venho aqui e vou colocar edit text, porcentagem, recebe edit text, e você vai encontrar pelo desenho no r.id, né, porcentagem. E, por fim, o nosso edit text de saída, que vai ser o novo salário, que também vai receber quem? Um edit text, que vai ser encontrado pelo método findViewById nos recursos com o ID, o quê? Novo salário. Pronto. Declarei os meus objetos e agora, pessoal, fiz a ligação entre o meu desenho do meu XML, né, e os objetos que foram declarados. Quando eu crio quem? Quando eu crio a minha activity. E agora, professor, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar, de fato, programar o método que calcula novo salário. Tudo bem? Então, a gente vai fazer exatamente isso agora. Eu vou criar o meu método calcula novo salário
na classe MainActivity. Então, vou clicar dois entries aqui, colocar duas quebras de linha, e vou definir que esse é um método público, public void. Não vai retornar nada, e eu tenho que colocar o nome do meu método exatamente, senhores, como eu defini no meu arquivo XML, da minha tela. Então vai ser calcula novo salário. E quais são os parâmetros de entrada? Vai ser uma view, né, que é o próprio botão, e você pode definir uma view com, né, o nome V aqui. Como você pode observar, ficou marcado em vermelho. Por quê? Porque na minha view aqui, ó, ela não foi adicionada à minha biblioteca, ela não foi importada. Então, basta digitar Alt, Enter, e ele vai importar aqui em cima, ó, Android View.view, a nossa biblioteca. Feito isso, agora eu vou trabalhar. O primeiro caso é entender quem são as minhas entradas e as minhas saídas e quais tipos de valores eles são. Nesse caso, estou trabalhando com valores reais. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, com o float ou com o double. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, vamos estar utilizando o double. E aí, para cada um desses tipos, eu vou estar definindo aqui, né, um nome. Nesse caso, eu vou definir quem? Salário atual, a porcentagem, tá? E o novo salário. São as minhas variáveis de entrada e variáveis de saída. Ok? Então, fiz apenas a declaração. Agora, vou fazer o que, senhores, aqui? Vou pegar e vou, né, dividir o meu método em 3 etapas. Entrada de dados, processamento de dados e a minha saída de dados. Perfeito? Então, como é que eu faço isso, professor? Aqui, ó, a minha entrada. Primeira forma que eu tenho que pegar é pegar os valores, salário atual e a porcentagem da minha tela. Como é que eu vou fazer isso, professor? Vou dizer que salário atual vai receber o que, senhores? Ele vai pegar o valor de quem? Do edit text, salário atual. Mas, perceba, no meu edit text, ele está editando um texto. Então, o meu texto vai vir em formato de string. E aí eu preciso converter a minha string para double. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, ó, double. Ponto. Passe. Double. Ok? Então, eu vou estar utilizando a classe double para converter esse valor que está no formato string para double. Ok? E para isso eu vou fazer agora, pessoal. Da onde eu vou pegar os meus dados? Eu vou pegar o quê? Vou pegar do meu objeto edit text salário atual e vou pegar através do método que get text. Só que esse texto precisa estar no formato de quê? De string. Então, vou utilizar o toString e vou colocar o ponto e vírgula. Então, vou fazer minha etapa de entrada de dados. Ok? A segunda entrada vai ser quem? A minha porcentagem, onde eu vou estar utilizando também o mesmo método. Nesse caso, double. Tá? Passe double. E vou colocar aqui o meu objeto, o edit text. Porcentagem vai coletar o texto do edit text em formato de string. E pronto, está feita a minha entrada de dados. Eu vou estar pegando os dados dos meus elementos e guardando as minhas variáveis aqui, salário atual e porcentagem. Na parte de processamento, basicamente é nós aplicarmos o que, senhores? Aplicarmos a nossa dica. Né, o salário antigo mais quem? O salário antigo vezes a porcentagem dividido por 100. Então, a gente vai fazer exatamente isso. Então,
O que nós queremos calcular? O novo salário. Então, o novo salário vai receber quem? O salário atual, que você acabou de pegar do edit text, mais quem? O salário atual, ok, vezes quem? A porcentagem. E esse valor todo dividido por 100. Pronto. Já vai estar calculado aqui o nosso novo salário. Por fim, o que eu vou fazer, pessoal? Agora vou, apresentar os meus dados no meu edit text, o quê? Novo salário. Então, para isso, o que eu vou fazer aqui? This, novo salário, edit text novo salário, vai ter o texto modificado. Então, para isso, eu vou utilizar o set text, ok? Só que agora, o que eu vou precisar fazer, senhores? Eu vou precisar converter o valor de novo salário, que está em double, para o formato de string. Então, para isso, eu vou utilizar a classe string value of. E vou colocar o novo salário que foi calculado. E ele já vai fazer a edição desse resultado e vai adicionar no meu edit text. Quando que isso vai acontecer? Quando o meu botão for pressionado e ele vai chamar o método calcula novo salário. Vamos ver lá no nosso ActivityMain como é que estava. Calcula novo salário. Antes estava grifado em vermelho e agora não há nenhum grifo. Então só nos cabe agora fazer o teste para saber se a tela que nós desenhamos aqui está de acordo e as funcionalidades estão corretas. Então agora eu vou clicar aqui em Run App ou Shift F10. Ele vai iniciar o nosso simulador e vai abrir a nossa aplicação. Então, uma vez carregado o nosso aplicativo, nós podemos testar aqui. Vamos clicar aqui em salário atual. Vamos testar aqui com o valor de R$1.000. Salário atual. E vamos colocar um aumento de 10%. Nesse caso aqui, 10% seria o quê? De R$1.000 seria R$100. Vamos clicar aqui em calcular novo salário. Clicamos aqui e aparece o valor correto. Então, ou seja, o salário seria 1.000 mais a porcentagem. Ou seja, mais R$100. Então, o novo salário é R$1.100. Junto com os caracteres especiais, aqui os caracteres decimais, .00. Feito? Então, está aí a nossa quarta questão, senhores. Como calcular o novo salário, criando desde a tela e posteriormente também a programação. Perfeito? Próxima questão.